Boa noite a todos os amigos que estão presentes conosco aqui. Boa noite porque você teve forças para sair de casa. Está bem fresquinho agora, né? Não tá ainda não chegou o frio, mas é um prenúncio do que virá. Mas que bom que você saiu, veio buscar a prioridade, né? Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus. Isso independente de qualquer coisa, independente do trabalho, independente dos seus planos, projetos e sonhos, buscar a sua prioridade, o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Você que acompanha também a transmissão, está assistindo agora ao vivo, vai estar acompanhando em algum outro momento, que você possa também escolher Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo o que você fizer, que Deus seja o principal. Pensando e falando nisso, convido os que estão aqui a se colocarem em pé. E nós iremos agora clamar a Deus pela misericórdia dEle. Nós estamos na casa dEle e por nos receber aqui queremos clamar que Ele encha o nosso coração com o Teu Santo Espírito e possamos atender o Seu chamado e entender o que Ele quer para nós e por nós. Pai querido, nessa noite nós clamamos misericórdia, porque seria redundante pedir que estivesse presente aqui, porque esta é a sua casa, e nós viemos à tua casa e fomos recebidos de maneira carinhosa por ti, mas agora queremos pedir que encha o nosso coração com o teu amor, com o teu favor, e que possamos, através dos louvores, através dos ensinos, ouvir a tua voz, entender a tua mensagem e colocar em prática. Queremos, a cada instante da nossa vida, Deus em primeiro lugar. Que o Senhor seja o primeiro e o único em nossa vida. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que bom estar na casa de Deus. O Oséias já deu as boas-vindas aqui. Mas eu acho que seria interessante as pessoas dizerem boa noite. Diga boa noite aí. Diga boa noite. Diga. Diga boa noite olhando para o lado. Vai, olha para o lado e fala boa noite. Se não tem do teu lado, fala boa noite olhando para cima, que Deus vai te ouvir. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Robson. Boa noite, boa noite. Quero dar uma boa noite ao pessoal que está assistindo pela internet, ou ao vivo, ou logo mais vai assistir o vídeo que vai ficar lá arquivadinho no Face. Não deixe de acompanhar e sempre que possível, venha até aqui. Mas você que não está no estado aqui, onde essa igreja está localizada, ou não está no país, Estados Unidos, onde quer que você esteja, que Deus esteja com você. E que você se sinta acarinhado pelo Espírito Santo, assim como nós nos sentimos aqui também. Nós cantamos sempre aqui sobre volta de Jesus, cantamos aqui sobre o amor de Deus, e nós vivemos em função de uma esperança, uma bendita esperança que nós temos. E é sobre essa esperança que nós vamos cantar agora. A minha esperança, cante conosco aqui na igreja e cante conosco em casa também. Não deixe de cantar e participar. A minha esperança. Esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se
Amém. Amém. Nossa esperança está no Senhor. Tem um hino lindíssimo, um hino contemporâneo que foi composto, que é uma oração literalmente de entrega. E é impressionante como esse hino tem feito milagres. Na minha vida, esse hino fez milagres. E eu quero convidar você a cantar também. O nome do hino é Entrega. Hino lindíssimo. Cante conosco. Você em casa continue cantando conosco também. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante em vozes, entregue sua vida a Deus. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Lindo. Mulheres agora. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Homens, preciso ouvir Tua voz a me falar. Todos. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e
vale o meu esforço se eu não tiver amor? Pra que servem as teorias se eu não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo tanta gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Em amor. Bem. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do
do Boa noite, irmãos. Queria convidá-los agora para fazermos uma oração, se puderem, ajoelhados. Nosso grandioso Deus e Pai, estamos muito felizes, Senhor, de podermos estar aqui reunidos como irmãos para Te adorar, para aprender mais de Ti, para recebermos, Senhor, o Teu Espírito. Amém. Senhor, não temos nada de bom para Te oferecer, só esse coração ímpio e pecador. Mas nós clamamos, Senhor, os méritos de Jesus. Pedimos que nos perdoe, que nos purifiques, que nos dê, Senhor, a Tua paz. Pedimos também uma bênção especial sobre o pregador, Valdecir, que ele possa estar cheio do Teu Espírito e que a mensagem que ele vai falar a nós, Senhor, venha diretamente de Ti. Pedimos muito especialmente por aqueles que não puderam estar aqui esta noite. Tu sabes, Senhor, os motivos. Peço que também a Tua graça esteja sobre eles. Peço especial por aqueles que estão assistindo pela internet, que também possam compartilhar, Senhor, da alegria que nós estamos sentindo aqui nesse momento. Amém. Pai, Te peço também por aqueles pedidos que não foram verbalizados. Cada um de nós aqui sabe exatamente aquilo que precisamos e por aqueles que queremos interceder. E Tu conheces o coração de cada um. Então, Senhor, peço que o Senhor atenda esses pedidos, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Tudo isso, Senhor, eu Te peço e agradeço, confiando nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. É um privilégio muito grande voltar aqui nesta quarta-feira à noite. Espero que todos tenham tido um dia maravilhoso, que as bênçãos de Deus possam ter sido uma realidade na sua vida. E nós vimos a casa dele nesta noite para nós conversarmos, refletirmos, discutirmos alguma coisa que ele nos tem deixado. Vocês podem observar que durante essa semana nós estamos percebendo que a prioridade, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, ela é representada por várias situações. E eu venho abordando essas situações cada vez que nós conversamos sobre a prioridade, sobre uma determinada luz. Hoje também não vai ser diferente. Nós vamos ver um outro aspecto da vida cristã, do comportamento cristão, extremamente relacionado com as nossas prioridades. Vocês sabem que quando nós conversamos com Deus, como disse ontem, as nossas palavras muitas vezes não querem dizer muita coisa. Não adianta eu fazer uma promessa que eu não vou cumprir. O que Deus se interessa é se o nosso coração vai junto com as nossas palavras. Ele se interessa pelo significado que nós agregamos às nossas ações. Porque Deus lê o coração. Ele não é um Deus que se encanta com os discursos bem preparados, com os discursos bem encaminhados. Deus quer saber se o seu coração está junto com aquilo que você está falando, se você consegue agregar significado à vida, se aquilo que você fala está de acordo com aquilo que você vive.
O título da nossa semana, do nosso sermão desta noite é Adoração e Vida. Todos os pontos centrais, o ponto central de todos os problemas do ser humano se encontra na adoração. Se nós temos problemas, é porque provavelmente nós adoramos de forma errada, ou adoramos um Deus errado. Em Apocalipse 14, versículo 7, fala alguma coisa importantíssima sobre adoração, dizendo com grande voz, na primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Temei a Deus, dai-lhe glória, e adorai. Agora, o que é adoração? Você já parou para pensar o que é adoração? Por que é que nós adoramos? Porque a questão da adoração é tão importante, tão vital, que por causa da adoração houve guerra no céu. Imagine, não é uma coisa pouca, não é uma coisa simples. Por que nós adoramos? Vocês já imaginaram por que nós adoramos? Qual é a razão que você daria para a nossa adoração? Qual é a razão? Nós não adoramos a Deus porque aconteceu alguma coisa boa na nossa vida. Nós não adoramos a Deus porque Deus é presente na nossa vida. Há um motivo, e aqui volto a enfatizar, que essa semana nós estamos abordando as grandes simplicidades da vida. Há um motivo muito forte pelo qual nós adoramos a Deus. Sabe por que você adora a Deus? Porque você existe. Você já imaginou que você poderia simplesmente não existir? Quando você reconhece a beleza da criação de Deus e de que você foi lembrado nessa criação, nós, seres criados, prestamos uma homenagem àquele que nos criou. É a maior homenagem que um ser criado pode prestar ao seu Criador. Esse é o motivo da adoração. A adoração é a homenagem máxima entre os seres inteligentes. Essa adoração só pode ser direcionada a alguém que pode criar do nada. Por exemplo, o Salmo 100, que eu vou me demorar um pouco nele, passar por ele pelo menos uma ou duas vezes, nos dá um parâmetro da adoração e um parâmetro do significado na adoração. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 100? Vejam lá. Primeiro verso do Salmo 100. Salmo 100 tem 5 versos. Vamos ver o primeiro agora. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Só nesse versículo tem motivo para as 2 abordagens que nós conversamos nessa semana. Ação de graças nos átrios de Deus. Agora adoração. Rendemos graças a Ele e bendizemos-lhe o nome. Por que nós fazemos isso? Simples. Porque o Senhor é bom. E por causa de sua bondade você existe. Mas essa bondade dele não tem limites. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Deus é bom, misericordioso e fiel. O que mais que nós precisamos? Já pararam para pensar? E vocês sabem onde é que entra o significado nesses versos?
Vocês sabiam que, a despeito do que eu acabei de ler aqui, Deus não pede que nós celebremos o seu nome? Ele não pede que nós sirvamos ao Senhor, que nós nos apresentemos diante dEle. Não é isso que Ele pede. Ele pede algo que vai muito além. Parece que quando Davi escreveu, apesar desse salmo, esse salmo não tem uma origem meio nebulosa, meio anuviada, não temos certeza se foi Davi quem escreveu esse salmo, ao despeito de ter todas as características de Davi. Mas sabe o que está escrito aqui? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui não está pedindo para nós celebrarmos a Deus. Deus não quer a nossa celebração, Ele quer uma coisa muito diferente. Ele diz, celebrai com júbilo. Sem júbilo não interessa. Nós muitas vezes achamos que quando nós oferecemos alguma coisa para Deus, nós já estamos indo longe demais. Vim à casa de Deus, prestei culto a Deus, agora Deus que cumpra a sua promessa na minha vida durante a semana. Mas muitas vezes, nós vimos a casa de Deus, nós buscamos a Deus, mas colocamos a Deus em segundo ou terceiro lugares na nossa vida. E Deus não aceita absolutamente nada que não seja em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e só aí as coisas vão ser acrescentadas. Temos que agregar significado. No versículo 2 diz o seguinte, servi ao Senhor. Não é só servirmos ao Senhor que interessa a Deus o nosso momento de adoração. Lá diz, servir ao Senhor com alegria. Sem alegria não interessa. Esse é o significado que nós podemos agregar. Apresentai-vos diante dele com cântico. Só nos apresentarmos diante dele não tem significado, segundo o processo da adoração que nós estamos vendo no Salmo 100. O Senhor é grande, o Senhor é o Criador, o Senhor é bom. Portanto, o adoramos. Olha que interessante. Você não celebra a Deus, você não adora a Deus porque você passou num teste, porque você conseguiu um emprego. E muitas vezes nós ouvimos muitas histórias assim, uma pessoa estava no ônibus e de repente o ônibus sofreu um acidente e morreram muitas pessoas naquele ônibus, mas uma pessoa ficou ilesa, saiu e ela diz, graças a Deus, Deus foi bom para mim. E para os outros? Ah, Deus se lembrou de mim. E Deus não lembrou os outros? Ah, Deus me protegeu. Deus é sempre bom. Deus sempre protege. Deus quer o nosso melhor, mas nós temos que entender qual é a mente de Deus, qual é a expressão do seu caráter, o que Ele pede de nós, para nós prestarmos um culto a Deus com significado. O Senhor é digno da nossa adoração. Deus não precisa tanto de nossa adoração, quanto nós precisamos de adorá-lo. A adoração é a noção da presença de Deus e uma resposta a essa noção que você tem de Deus. Quando você percebe a presença de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que duram para sempre, você sente a necessidade de devolver, de adorar a Deus, de se curvar perante Ele. E essa resposta positiva perante Deus tem um nome. E esse nome muitas vezes não é muito bem recebido no nosso meio. Esse nome é uma palavra que existe alguma rejeição até. Esse nome chama-se, por incrível que pareça, mordomia. Por que tem alguma rejeição? Porque muitas vezes nós relacionamos a palavra mordomia com a palavra dinheiro. Sábado é o sábado da mordomia. Lá vem o pessoal pedir dinheiro. É o sábado para nós não levarmos visitas para a igreja, porque vão falar sobre mordomia. É uma conversa íntima, privativa, só para os membros, porque nós estamos precisando de recursos, precisamos de dinheiro. O Salmo 100 mostra como nós podemos adorar a Deus, celebrando, com júbilo, com alegria, com cânticos, ação de graças. Cânticos e ação de graças. Cântico você dá o seu talento, ação de graças você dá as suas posses, que também faz parte dos seus talentos.
Por que nós fazemos isso? Simples. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Através do Salmo 100, nós entendemos que adorar significa agregar significado às nossas ofertas, aos nossos atos, aos nossos hinos de louvor, através daquilo que nós priorizamos. Não é apenas celebrar, é celebrar com júbilo. Deus não está preocupado com a oferta que você vai dar. Ele está preocupado se o seu coração vai junto. Por isso Ele quer ver júbilo em você. Não é 100 reais, 500 reais, 1000 reais que vai fazer diferença para o dono de tudo, que através da fé responde e atende a todas as orações, supre todas as necessidades. Lá vem o povo me pedir um dinheiro. Não é por aí. Não é por aí. Sobre significado, sobre agregar significado às coisas que fazemos, me faz lembrar a situação de um rei conhecido em Israel, que foi o primeiro rei, Saul. Algumas coisas me são intrigantes a respeito da história de Saul. Saul foi ungido por Samuel. Quem foi que disse que Saul deveria ser ungido? Deus. Mas Deus não conhece o fim desde o princípio. Por que é que Deus pediu para Samuel ungir Saul, se Deus já sabia que Saul ia fazer um reinado terrível? E no final da sua história, como rei de Israel, ele ia cometer suicídio, lançando-se sob a espada. Por que foi que Deus disse: coloque, unjam Saul, rei de Israel? Eu quero que Saul seja o rei de Israel. Por que ele fez isso? O que acontece é o seguinte: no momento em que Saul foi eleito, Deus olhou para todo o povo, um homem bonito, talvez o mais bonito de Israel, do ombro para cima. Deus olhou e falou assim: este é o homem hoje. Vocês sabiam que Deus não é o Deus do futuro? Deus não é um Deus do passado. Tanto que Ele não é um Deus do passado, que a Bíblia diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Não é interessante que ou isso é uma teologia muito profunda, ou é uma péssima gramática? Antes que Abraão existisse, eu era, mas Deus nunca foi. Deus nunca será. Deus é. E Deus olhou para Israel naquele dia exato e falou assim: o homem é Saul. Unja Saul. Saul sentou-se na mesa como um rei e olhou para si mesmo e disse: Deus me escolheu. Eu sou Saul. Eu vou fazer o reinado de acordo com a minha vontade. E Saul esqueceu-se de segurar na mão e priorizar Deus. Esse foi o problema. O problema não foi a escolha de Deus. O problema não foi Samuel que ungiu Saul a mando de Deus. O problema foi que Saul largou da mão de Deus. E num dos episódios que comprova essa situação, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, Samuel chegou para Saul e falou assim: Saul, tem uma palavra do Senhor para você. Devido à história dos amalequitas no passado, há uma situação mal resolvida. E eu tenho um recado de Deus para você, Saul. Fala o recado de Deus para mim. Olha, Deus quer que você vá e destrua os amalequitas totalmente. Não poupe a ninguém, nem sequer o rei dos amalequitas, que o nome dele era Agag. Destrua todo mundo. Não deixe nada vivo. E lá vai Saul. Destrói tudo e volta. Um dia, Samuel aparece perante Saul e diz: Saul, você cumpriu o que Deus pediu para você? E Saul diz: olha o ponto que as pessoas chegam, no alto engano. Por isso a Bíblia em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós temos um coração enganoso. Não acredite nas suas boas intenções. Não acredite na sua sinceridade.
Esvazie-se de você mesmo e deixe que Deus ocupe o lugar. Porque se nós pensarmos com os nossos próprios sentimentos, nós vamos enganar a nós, pensando que enganamos aos demais e pensamos que enganamos a Deus. E Samuel chega para Saul e fala: Saul, o que aconteceu com o trabalho que eu pedi que Deus pediu que eu trouxesse para você e que você realizasse? E Samuel olha para Samuel e diz: cumpri a palavra do Senhor. Exterminei totalmente tudo que era vivo. E quase num tom jocoso, quase num tom hilário, Samuel olha para Saul e fala assim: Saul, mas que balido é esse que eu estou ouvindo aqui, ó, nas minhas orelhas? Que balido é esse? Que berros são esses? E Saul olha para Samuel e diz: esse é o melhor das ovelhas. Nós poupamos as ovelhas. Sabe por quê? Para oferecer um sacrifício melhor para Deus. Como se Deus precisasse de um sacrifício melhor do que aquele que ele pede. E Samuel olha para Saul e diz assim: Saul, Deus não pediu sacrifício? Você não aprendeu ainda que obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios? Obedecer a Deus é melhor do que vir à igreja. Obedecer a palavra de Deus do jeito que Deus pede é melhor do que qualquer coisa. Saul, eu quero obediência. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero aquilo que você está pensando que vai me oferecer para me agradar. Você poupou o rei, você e todo o povo pouparam o rei. Agora pouparam as ovelhas, porque você vai me dar um sacrifício melhor? Não foi isso que eu pedi. O que eu pedi foi obediência. Samuel, fala com Saul que justamente porque ele vem reiteradamente se afastando das ordens e de cumpri-las 100% daquilo que eu pedi, que eu já tenho uma outra pessoa escolhida. E Samuel falou. Por causa da adoração egoísta, Saul perdeu o reino. A adoração é coisa séria. Nós não conseguimos enganar absolutamente ninguém. Será que queremos enganar a Deus? Deus está olhando para o nosso coração e percebendo a harmonia, a sinceridade que nós trazemos quando nós vimos a casa dele. O que é que nós viemos fazer aqui à casa dele? Adorar o seu nome pela sua grandeza e pela sua misericórdia que dura para sempre? Ou porque nós estamos com algum tipo de interesse? Mateus 6,33 afirma que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Deus não aceita coisa alguma em segundo lugar. Priorizar as coisas de Deus faz parte do ministério da fidelidade. Sabe o que é mordomia para mim? Como eu defino mordomia? Mordomia não é dar oferta, não é eu dedicar o meu talento para Deus. Mordomia é sinônimo de vida. Você vive, você se submete ao Criador através de um processo chamado adoração. Portanto, a adoração está baseada nos mandamentos que vigoram até hoje. Não terás outros deuses diante de mim. O que são deuses? Não tem outros deuses diante de mim. Deuses é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Simples. Aí, pastor, simples assim. Nós apresentamos a Deus muitos sacrifícios, muitos cultos, muitas ofertas, muita música, muitos cânticos, muitos hinos. Dedicamos tempo a Ele, administramos bem que Ele nos proporcionou. Mas será que fazemos isso com o verdadeiro significado? Querem saber como o significado é importante? Vou lhes dar um exemplo aqui. Vamos olhar o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos ver aqui, olha que interessante isso aqui. É muito intrigante esta passagem. Eu vou ler só a primeira parte do versículo 22. Êxodo 20, versículo 22. Primeira parte. Então
disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Ponto. Eu gostaria que vocês percebessem. Quem foi que falou com Moisés? O Senhor. Ora, você vai dizer o seguinte aos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Os pais da nação. E onde eles estavam? Saindo do Egito. Agora vamos para o versículo 24. Diz assim: o que foi que o Senhor falou para Moisés? Falou o seguinte: Moisés, fala para o povo o seguinte: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha, foi uma ordem clara de Deus. O Senhor falou com Moisés, para Moisés falar para os pais de Israel enquanto eles saíam do Egito: vocês vão me construir um altar de terra e vão me sacrificar holocaustos. Agora, me acompanhe. Vamos dar uma olhadinha no livro de Jeremias. É muito intrigante que eu vou mostrar para vocês aqui. Jeremias capítulo 7. Dá uma olhadinha comigo. Versículo 21. Lembrem-se que no Êxodo 20, versículo 22, o Senhor falou com Moisés para falar aos pais da nação. E agora diz o seguinte, versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Versículo 22. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Ora, acabamos de ler que em Êxodo 20, quando o povo saía de Israel, Deus falou com Moisés para dar uma ordem aos pais da nação: vocês vão me construir um altar de terra e sacrificar sobre eles. E agora, nesse versículo 22 diz: porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Minha pergunta é a seguinte: será que é o mesmo Deus? Será que a Bíblia está falando do mesmo Deus que uma hora diz para Moisés: manda esse povo construir altar e me apresentar sacrifícios? Quem é esse povo? Os pais da nação. E agora ele diz: eu nunca falei, eu nunca pedi sacrifício para o povo quando ele saía de Israel. Precisa de uma explicação. E nós ficamos em dúvida, perplexos. Será que é o mesmo Deus? O que Deus está querendo dizer com essa aparente contradição? Há uma mensagem aqui. E sabe de uma coisa? Mas há uma explicação. E a explicação está no próximo versículo, ainda bem. Qual é a explicação? Diz o seguinte, vamos voltar para o 22. Nada falei aos vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Eu não quero sacrifício, eu não quero altares. Isso faz parte de um processo. O que eu quero é você. O que eu quero é o seu coração. O que eu quero é que você tenha plenitude comigo. Que o meu pensamento seja o seu pensamento. Que você me obedeça. Que você me entenda, que você me adore por esse motivo, porque você me entende, me conhece e você sabe que eu criei você. Olha que interessante. As aparentes contradições, elas são resolvidas quando nós entendemos que o que Deus pede é obediência. Eu estava lendo um livro outro dia, um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas. O autor é Howard Hendricks, um livro conhecido. E
Cheguei num determinado ponto, li uma frase que me deixou estupefato. Lá dizia o seguinte: no campo espiritual, o oposto de ignorância não é conhecimento. O oposto de ignorância não é sabedoria. No campo espiritual, o oposto de ignorância é obediência. Nós queremos compreender as coisas. Nós queremos saber das coisas. E Deus diz: você não precisa compreender nem saber. Você precisa me obedecer, porque você não vai conhecer todas as coisas. Mas se você me obedece, você vai por todos os caminhos mais brilhantes, por todos os caminhos mais inteligentes, porque eu vou conduzir você. No campo espiritual, o oposto de ignorância não é conhecimento nem sabedoria. O oposto de ignorância é obediência. Você é sábio quando você obedece. Olha que bênção. Obediência. E nós achamos que adoração é tirar do bolso um dinheiro, colocar nas salvas, porque senão Deus vai ficar irado conosco. As pessoas ficarão... Deus nunca pediu isso. Sabe a conclusão que eu chego? Uma igreja obediente é muito melhor que uma igreja rica. Uma igreja obediente é melhor que uma igreja rica. Há uma história na Bíblia que não vou mencioná-la, não vou analisá-la, mas há uma passagem muito interessante na vida de Josafá, filho do rei Asa. Josafá foi um rei próspero, e há uma mensagem sobre ele que me impressiona. Ele foi um bom rei, seguiu os caminhos do seu pai, andou nos caminhos de Davi. E quando ele subiu ao trono, a Bíblia, descrevendo a sua personalidade e o seu reinado, afirma uma coisa interessantíssima. Ela diz que ele andou nos caminhos de Davi, procurou a Deus e seu pai, e andou nos seus mandamentos. Afirma que Deus confirmou o seu reino. Que bênção! Nós vivermos para Deus e Deus confirmar a nossa vida, o nosso trabalho e o nosso sucesso espiritual. Mas há um versículo que traz uma explicação que eu acho maravilhosa. No livro que eu vou ler aqui, não se preocupem em abrir, no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Vocês já imaginaram o que é se tornar ousado em seguir a Deus? Hoje em dia a palavra ousadia nem sempre tem uma conotação positiva. Ousadia parece um ato meio de rebeldia, de atrevimento. Mas Josafá, se nós olhássemos sobre esse ângulo, ele seria atrevido em seguir os caminhos do Senhor. Como aquela pessoa que diz: eu não tenho, mas o pouco que me aparece, eu vou cumprir os meus compromissos com Deus. Mesmo sem saber de onde vou tirar o dinheiro para cumprir meus compromissos com os homens. Ousadia. O que será ser ousado em seguir os caminhos do Senhor? Obedecer a sua palavra. Nem sempre é clara essa situação. É viver completamente para Deus, contrariando todas as filosofias. Há um grupo que pertence às muitas minorias que Jesus privilegiava. Vou mencionar duas das minorias que Jesus privilegiava e que ele sempre mencionava de forma positiva, e ele sempre tentava animar essas classes. Uma delas, um desses grupos é o grupo das crianças. Outro grupo, dos pobres, os doentes, os leprosos e as viúvas. O que tornou uma viúva especial para Jesus foi a sua ousadia em seguir os caminhos do Senhor. Foi a sua fé, confiança em Deus, porque ela foi muito além do seu limite. No templo de Jerusalém, as ofertas eram retiradas através de umas caixas. E em cima da caixa, dessas caixas, dessas urnas, havia algum material em formato de uma trombeta. Porque neles havia um tubo estreito de metal e que terminava com uma grande campana, semelhante a um trompete. E esse aqui era o local onde as pessoas jogavam o dinheiro. Havia ali inscrições para os dízimos,
para as ofertas, e tenho a impressão que também havia algum compartimento nessas caixas reservado para as reformas da igreja. E a partir desse cenário, Jesus nos ensina uma lição tremenda, uma lição de vida, não uma lição de extrair dinheiro das pessoas, não uma lição de enriquecimento de um lado e empobrecimento do outro, não, é uma lição de vida. E a lição que ele começa a ensinar é a seguinte: aquilo que você dá tem muito mais a ver com aquilo que você é do que com aquilo que você tem. Para Deus é isso. Ele quer descobrir quem você é e não simplesmente o que você tem. Certa vez, um casal estava esperando um bebê. Receberam a notícia de que a esposa estava grávida e ficaram muito felizes, extremamente felizes. Nossa vida vai mudar, e vai mudar muito, vai mudar para melhor. E aí, à medida que a gravidez avançava, começaram a surgir gastos, muitos gastos. Gastos com exames pré-natal, gastos quando eles descobriram o sexo do bebê. É um menino, vamos montar um quartinho azul para ele. Um garoto. Depois vieram as expectativas, agora com respeito ao parto, mais gastos, escolha do melhor hotel, do melhor hospital, dos melhores médicos. A criança nasce e o lar é inundado de alegria. Mas sabe de uma coisa? Nasceu a criança, mas não terminaram os gastos. Agora começaram gastos ainda mais intensos. Alimentação, médico, exames periódicos. Até que um dia, alguns meses depois que a criança havia nascido, por esses ventos da vida, os ventos do acaso, o menino foi acometido de uma doença e morreu. E o pai chegou para a esposa e falou: meu bem, que maravilha! Que bênção essa nossa, o menino morreu. Não temos que gastar mais nada. Acabaram os nossos gastos. Conclusão: onde há vida, há gastos. Você não quer dispensar nenhum tipo de valor com a sua igreja? Simples, escolha uma igreja morta. Porque onde há morte, não tem gastos. Onde há vida, tem gastos. É natural, é simples, é assim. Em Marcos 12, do versículo 41 e 44, reforça e traz as informações a respeito dessa viúva privilegiada nas histórias de Jesus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus tinha que parar e elogiar esse povo. Façam como eles, deem o que você tem e o que você não tem. Façam um empréstimo, traga para Deus. Não foi isso que aconteceu. Vindo, porém, uma viúva pobre, ela depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Alguma coisa parece estar errado aqui. Nós temos a tendência de privilegiar quem dá muito. Esse tem local reservado, tem menções, tem glórias. Mas uma viúva que deu 2 correspondentes a 2 ou 3 centavos de hoje. E Jesus observa e conta uma história sobre essa viúva que a coloca num pedestal de heroína. Como é que pode uma coisa dessa? Porque todos os que ofertaram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Em outras palavras, ela agregou significado à sua atitude. Não era uma presença na igreja
porque eu tenho que ir, senão eu não consigo dormir, porque minha consciência vai pesar, porque eu não fui à igreja hoje. Não é por isso. É você agregar significado, você colocar o seu coração na sua atitude. É isso que Deus está esperando de você. Ele quer ler você, Ele quer ler o seu coração. Porque todos ofertaram do que sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela deu significado, o coração dessa mulher acompanhou a sua oferta. E Jesus, quando viu, disse: esse é o exemplo de doadora. Não é interessante? Não é interessante Jesus, que quando Jesus entra no templo, se nós observarmos essa cena, quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos observaram o templo, chamaram a atenção de Jesus e disseram: Jesus, que construções, que pedras. Não é interessante que os homens, quando vão ao templo, eles observam coisas, construções, pedras. E Jesus, quando vai ao templo, ele observa pessoas, viúvas, crianças, pobres. O que é que nós estamos observando? Coisas ou gente, quando nós decidimos em nos incluir no grupo daqueles que querem honrar a Deus através da sua vida. Quando Jesus foi à igreja, quando Jesus ia à igreja, a visão dele estava em gente, pessoas. O que me faz chegar à conclusão de que quando nós vemos pessoas que precisam ser servidas, ajudadas, amadas, nós estamos vendo o que Cristo via. Quando nós vemos as coisas que merecem ser admiradas, possuídas, firmadas e serem administradas, os lucros, os relatórios, os alvos, chegamos a uma conclusão. Cristo mede o homem através daquilo que ele põe em primeiro lugar. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando agora só da questão prática da mordomia. Cristo mede o homem através daquilo que ele coloca em primeiro lugar. Amar gente ou amar coisas? Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de tudo, como diz no livro do Salmo, no capítulo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Que impressão é essa que nós queremos causar? Quando nós não entendemos que o mais importante é nós colocarmos significado àquilo que fazemos, porque Jesus observa a maneira, a motivação e o significado como nós fazemos as nossas doações, sejam elas quais forem, em qualquer área da vida. Uma vez uma criança chegou para o seu pai e disse o seguinte, um menininho de uns 5 aninhos, mal entendia de valores, mal entendia da vida. Papai, por favor, papai, me dá R$50, me dá $20. O pai olhou para essa criança e falou assim, ué, mas para que você quer $20? Ou o que você quer R$50? Ah, papai, é que eu quero comprar um presente para você. O pai, inteligente, brilhante como é, ele podia muito bem ter dito o seguinte, eu não quero presente, você não precisa se preocupar com isso, vai brincar. Mas o pai foi um pouco mais brilhante do que nós imaginamos. Ele percebeu, ele descobriu que essa criança, ela havia descoberto uma maneira de dizer ao pai, através do presente que ela iria comprar, ela teria uma fórmula, uma forma de dizer ao pai o quanto ela amava o pai. E o pai deu o dinheiro para ela, e ela foi comprar o presente para ele. Voltou dizendo, papai, aqui está o presente para você. E no presente o pai leu o quanto a criança o amava. Será que não é exatamente isso que Deus faz conosco? Deus não precisa do nosso dízimo, nosso salário. Deus não precisa das nossas ofertas. Ele é dono de tudo. Mas Ele nos dá para que nós tenhamos chances de dizer para Ele o quanto nós o amamos. Através do nosso tempo, através da nossa oferta, através do nosso talento, através do nosso corpo. É o que nós temos.
Foi Ele quem deu. Para quê? Para que nós tenhamos chance de devolver a Deus. Mas não, nós achamos pesado vir à igreja. E quando nós vimos, nós olhamos, hoje foi muito difícil vir à igreja, portanto Deus há de se lembrar que eu vim à igreja. Mas não é isso que Deus quer você. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Sabe a conclusão que eu chego? Quem sustenta a igreja não são os ricos. Presta atenção. Quem sustenta a igreja não são os ricos. Quem sustenta a igreja são os pobres, também não. Não são os ricos e não são os pobres. Quem sustenta a igreja são os verdadeiros cristãos, sejam o que eles forem. Se é um verdadeiro cristão, ele é um pilar da igreja. É um verdadeiro cristão, ele coloca Cristo em primeiro lugar. Ele começa a entender as coisas. Uma igreja obediente é mais importante do que uma igreja rica. Uma igreja obediente é generosa porque é agradecida e porque é feliz. Certa vez eu estava na casa do maestro Lineu Soares e recebi uma ligação. A ligação do Jader. Ainda o Jader trabalhava com o Quarteto Arautos. Ele ligou e falou assim: Lineu, eu estou querendo gravar uma música, mas eu queria que vocês compusessem aí. Coincidência, eu estava na casa do Lineu quando recebeu essa ligação. E o Lineu falou: olha, vou ver aqui com o Valdecir o que a gente pode fazer. Valdecir, você topa a parada? Porque sempre isso aí exige tempo, exige muita disposição, muito sacrifício. Não é assim tão simples como as pessoas às vezes imaginam. E eu falei assim: não, vamos encarar. E nós fizemos uma música que muita gente ficou intrigada. A música diz o seguinte: para Deus eu sou como criança com sonhos e alma de aprendiz. Por isso eu louvo com a minha vida. O meu louvor é ser feliz. Meu louvor é ser feliz? Mas que história é essa? Como assim? Meu louvor é ser feliz? Em outra ocasião, também numa música com Lineu, chamada Perdão, Senhor, há um momento, há uma passagem que eu digo: perdão, Senhor, por eu haver sido infeliz. E as pessoas com frequência me abordam e dizem: que história é essa de felicidade? Você acha que é errado ser infeliz? Eu falei: mas é claro que é. Mas nesse mundo miserável, com tanta dor, com tanta desgraça, você vem me dizer que ser infeliz é errado? Você tem que pedir perdão por ser infeliz? Eu falei: é claro. Claro. Tristeza não tem nada a ver com felicidade. Dor não tem nada a ver com felicidade. Querem um exemplo? Pegue uma mulher que está para dar à luz. Está numa sala especial no hospital. Chega ao ouvido dela, no momento antes da criança nascer, no auge da sua dor, e pergunta para ela: você está infeliz? Ela vai dizer: não, estou sentindo muita dor, mas a esperança de pôr um filho no mundo, a esperança de perpetuar a minha família, meu sangue, minha espécie, a esperança me deixa feliz, a despeito da dor que eu sofro. E nós neste mundo deveríamos ver com os mesmos olhos. Sofremos, todos sofremos, em proporções semelhantes, em proporções diferentes, mas todos sofremos. A natureza sofre. Mas nós temos uma esperança, nós temos um Cristo que morreu, nós temos a graça. Nós sabemos que esse mundo é muito passageiro. E por causa da nossa esperança, ainda brotam luzes na nossa vida que nos tornam, que nos trazem a razão, o motivo de nossa felicidade. A despeito da dor, a despeito da insegurança, a despeito da maldade do mundo. É a esperança que nos torna felizes. E essa esperança todos temos, porque se nós não a tivéssemos, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos prestando culto para Deus. A história dessa viúva aconteceu numa terça-feira, na semana da paixão. Em 2 dias, Jesus seria levado ao jardim de Getsemane, e em 3 dias estaria morto.
Esta era a sua última hora da sua última visita ao templo. A impressão que tenho é que deveria haver alguma coisa muito significativa no fato de que a última coisa que Jesus fez em sua última visita ao templo foi destacar como as pessoas faziam suas ofertas e suas doações. Não é interessante que um dos momentos cruciais da vida de Jesus, 2 dias antes dele ir para a cruz, no ato mais significativo da história do universo, ele para e observa uma viúva doando 2 centavos, 2 ou 3 centavos no valor de hoje. Há alguma coisa por trás dessa cena? Há alguma coisa. Jesus observa a maneira, a motivação com que fazemos as nossas doações. Dinheiro não é o problema, dinheiro é um dom. Dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, sim. Não coloque o seu amor naquilo que não pode amar você de volta. É o amor ao dinheiro que inverte o significado da nossa mordomia. Corpo, bens, tempo, talento. E é o amor ao dinheiro que está acabando com o nosso planeta. Li uma vez uma citação de um índio da tribo Xamã. Um versinho que foi escrito pequenino, mas muito significativo. Trazendo à nossa vista a situação do ser humano e da natureza. Ele disse o seguinte: quando a última árvore for derrubada e o último rio houver sido envenenado e o último peixe pescado, o homem vai compreender que dinheiro não se come. Já pensaram? Em Lucas 18, foi Jesus quem disse: quão difícil é um rico entrar no céu. Mas ele não estava falando dos ricos. Ele não estava falando alguma coisa impossível aos ricos. Porque ele disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele estava dizendo o seguinte: nada nesse mundo tem significado sem Deus. Tanto que isso é verdade, que um pouquinho para frente, ele encontra Zaqueu, que era um homem rico. Ele conversou com um rico, o jovem rico. O jovem rico, olha como existem situações na nossa vida muito interessantes. Há pessoas que se encontram com Jesus e saem pior do encontro. Há outras que se encontram com Jesus e saem melhores do encontro. O jovem rico chegou para Jesus, conversou com ele, Jesus deu a receita para a salvação e ele foi embora triste. Imagino, com uma consciência pesada, com dó de si mesmo. Eu não sei se ele conseguiu conciliar o sono nas noites em seguida, forçando a sua situação para ter um motivo para sobreviver, sabendo que a sua riqueza não ia lhe levar para lugar algum. Já ele encontra Jesus, encontra Zaqueu e ele diz: hoje veio salvação a esta casa. E Zaqueu muda todo o seu comportamento porque se encontrou com Jesus. Sabia que na vida é impossível você se encontrar com Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível. Ou você se torna pior ou você se torna melhor. Você nunca mais é a mesma pessoa. Imagino nas ruas de Jerusalém, pela manhã, as pessoas indo comprar pão e Jesus se levantando e andando pelas ruas. E era impossível uma cena dessa. Oi Jesus, bom dia, até mais, até mais. Não. Quando você encontrava com Jesus, você tinha que tomar uma decisão. Você não é mais o mesmo quando você se encontra com Jesus. E Jesus, desse momento em diante, Ele quer fazer parte de você, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer que você faça todas as coisas com significado e com propósito. Nada mecanicamente. Sabe? Por quê? Por que a viúva? Porque pouco antes de Jesus ir para a cruz, Ele traz a história de uma viúva. A viúva é a heroína desta história sobre mordomia. Por que as viúvas são tão grandes doadoras? Não é porque elas são santas. Elas são idênticas a todos nós. Mas as viúvas aprenderam a dar para a causa de Deus, porque a vida lhes ensinou uma lição que o nosso Senhor Jesus gostaria que todos nós soubéssemos hoje.
E essa lição, sabe qual é? Que a viúva sabia e que Jesus quer que nós saibamos? Céu não é aqui. Céu não é aqui. Eu imagino essa viúva, teve uma vida ao lado do seu marido, e por esses ventos da sorte, a vida lhe levou tudo. E quando ela se viu sozinha, ela olhou e falou o seguinte: céu não é aqui. Que compreensão. Tudo é de Deus. E tudo é para Deus, porque a sua bondade dura para sempre. A questão das prioridades é realmente muito interessante. Na Inglaterra, há um cargo oficial chamado duque. E já houve vários duques de Wellington. Mas um duque de Wellington um pouco mais atual morreu. E um biógrafo decidiu contar a história desse sujeito. E ele escreveu um livro, uma biografia do Duque de Wellington. E quando ele terminou a biografia, as pessoas chegaram para ele e falaram o seguinte: os biógrafos, em geral, eles escrevem sobre a vida da pessoa. Dizem o que a pessoa fez, o que ela realizou, o que ela construiu, por onde ela andou, tudo mais. Mas você não, você foi diferente. Você não disse apenas as coisas relacionadas com a vida das pessoas. Você conseguiu retratar o caráter desse sujeito. Mas o que você fez para isso? Como você conseguiu retratar o caráter dele? O que ele era interiormente? Ele disse: vou explicar. Eu pedi autorização para o governo da Inglaterra que me permitisse entrar nos seus cofres. E lá eu peguei o canhoto dos seus cheques. E pelo canhoto dos seus cheques, eu descobri onde ele colocava mais dinheiro, onde ele gastava mais dinheiro. Descobri que ele amava muito a sua mulher. Porque lá tem vários canhotos com gastos relacionados à sua esposa. Presentes, viagens com ela, joias. Então eu descobri que ele tinha um grande amor pela família. Através dos seus canhotos, através das suas prioridades, eu descobri quem ele era. É isso que Jesus está tentando provar para nós. Nós somos aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Nós somos aquilo para qual nós dedicamos a nossa energia. Muitas pessoas pensam que Deus pede 10% para nós. Deus nunca pediu 10% para ninguém, nem para mim, nem para você. Ele não pede 10%, Ele pede 100%. Ele pede a sua vida e a sua morte. 10% é uma parte para você usar para Ele. E os 90% são a segunda parte, para você usar também para Ele. Não é devolvi meus 10%, agora estou livre. Livre de quê? Livre de Deus? Não. Você vai investir em você para a glória de Deus. É assim que Deus trabalha. Apenas um último detalhe para nós encerrarmos a nossa reflexão desta noite, a respeito dessa viúva e dessa história. A minha pergunta é o seguinte: para onde ia a oferta da viúva? Será que esse não é um dos grandes questionamentos que nós temos hoje? Eu prefiro devolver o dízimo para um vizinho meu lá, porque sei lá o que é que andam fazendo com o meu dinheiro. Eu tenho que estar ciente dos destinos dados aos recursos dos quais eu também faço parte. Pensamento sindicalista, pensamento de cobrança. Essa é a pergunta que muitos fazem hoje. Nós vivemos numa sociedade sindicalista, questionadora, questionamos tudo. E para Jesus, a viúva era um exemplo de doadora. Deu tudo o que tinha. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem quem matou Jesus? Fisicamente? Os sacerdotes, os líderes do templo. Eu não tenho certeza, a Bíblia não diz isso,
Mas nada impede que nós conjecturemos a respeito. E imaginemos que aquela pequenina oferta que a viúva deu, provavelmente tenha se somado às 30 moedas de prata que foram pagas para o traidor, o que provocou a morte de Jesus na cruz. Jesus, sabendo todas as coisas, lendo adiantadamente todos os acontecimentos, podia ter dito para a mulher: olha lá para quem você vai dar esse dinheiro, não deposite aqui, porque eles vão usar esse dinheiro para me matar. Não. Jesus olhou aquela mulher dando tudo o que ela tinha e disse: este é um exemplo de doadora, deu tudo o que tinha para a causa de Deus. Quão diferente as pessoas encaram essa situação hoje. E essa mulher deu tudo por um motivo simples. Ela adorava com gratidão, ou seja, confiava plenamente que estava nas mãos de Deus. Ela dava com alegria, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como vemos, Deus quer significado. Ele merece 100% de nós, 100% de nossos atos e intenções. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar apenas não serve. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor não basta. Deus não quer que nós o sirvamos. Deus não quer que nós simplesmente prestemos sacrifícios. Ele quer que nós o sirvamos com alegria. Deus quer que você venha à sua casa com alegria, que você ouça a sua palavra com alegria, que você dedique o melhor do seu tempo para sentar-se aos seus pés diariamente. É isso que significa agregar significado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É isso que nós temos que entender. Vocês já imaginaram se Jesus não fosse bom? Se a misericórdia dele tivesse limites, onde estaríamos nós? Em Colossenses 1,13 diz: porque o império das trevas foi vencido. Ele venceu o império das trevas. As trevas são um império. Não fosse a eternidade, a bondade e a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Nas mãos de quem nós estaríamos? É por isso que nós adoramos, porque nós conhecemos quem nos criou, quem nos mantém e quem vai nos levar para morar eternamente com Ele. Que Deus abençoe a todos. Que essas palavras, que esses exemplos maravilhosos da Bíblia possam falar fundo na nossa alma e no nosso coração. Amanhã à noite eu vou estar falando para vocês a respeito da questão da oração. Por que é que existem orações que Deus atende? E por que é que existem orações que Deus parece não atender? Uma vez Ele atende a todas. Mas como funciona esse processo da oração? Amanhã nós vamos conversar, dando continuidade à questão das prioridades. Tudo relacionado com as prioridades. Tudo relacionado com colocar a Deus em primeiro lugar. Vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos. Pelas histórias maravilhosas que tu deixaste para nós na tua palavra. Por nós podermos refletir na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. Que duram para sempre, com uma expressão viva do teu caráter. Abençoa cada um que aqui está. Tu conheces cada coração. Tu conheces, Senhor Deus, tudo que vai na nossa alma. Dá, portanto, o teu amor àqueles que dependem de ti e em ti confiam. Leva-nos de volta para o nosso lar, para os nossos aposentos. Dá-nos a tua paz, que os teus anjos nos acompanhem. Que nós possamos viver felizes pela tua graça, pelo teu amor e pela esperança da salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos hoje e todos os dias da nossa vida por Jesus. Amém.
Jesus.